Uhum. Perfeito. Então, boa noite, todo mundo. Gostaria de dar boas-vindas a todas, a todos. É muito legal para a gente ter esse evento para celebrar, marcar a publicação do Immanuel Kant, do Thomas Bernhard. É uma peça traduzida pela Angélica Neri e o Hugo Simões, organizada pela Ruth Porunovsky, publicada agora pela editora UFPR. Isso aqui também é um marco importante, além da peça em si. É a última de três publicações que o nosso grupo fez do Thomas Bernhard. Começou como presidente em 2020, a tradução é do Paulo Rogério Pacheco Júnior e minha. Uma Festa para Boris, que foi traduzido pelo Hugo também e pelo Luiz Abdala Júnior, que também está aqui na nossa reunião. E então, para a gente também finalizar esse projeto das três peças, também é um marco grande. A nossa conversa hoje começa com a Ruth Bornovski, que foi supervisora do projeto inteiro, de todas as traduções, coordenadora do Centro Austríaco. Depois a gente passa para uma fala do Hugo e da Angélica, os nossos queridos tradutores. O Hugo tem a graduação em letras, o mestrado e doutorado pela UFPR na área do alemão, dos estudos literários, da tradução. A Angélica é bacharel e mestre em estudos literários e bacharel em alemão também pela UFPR. Os dois já traduziram outras coisas, né? O Hugo traduziu outros livros do Bernhard também, a Angélica já trabalhou com a Elfriede Jelinek, então os dois têm aí uma passagem por vários escritores difíceis. A gente vai ter também uma fala do Alan Norões. O Alan, ele trabalha na editora UFPR, foi responsável por preparar e revisar os três livros e, mais do que tudo, escolher essas imagens de capa dos três livros. A gente é muito apaixonado, a gente que está envolvido no projeto é muito apaixonado pelas capas, a gente gosta muito dessas escolhas, então ele vai conversar um pouquinho sobre isso também com a gente. Além disso, a gente vai contar com uma participação super especial do Alexandre Flori. O Alexandre é bacharel, mestre e doutor em literatura alemã pela USP, é atualmente professor da UEM e, entre outras coisas, dá aula de teoria crítica e história do teatro também. Então, acho que vai ter uma participação bem legal aqui com uma leitura crítica, além de ter escrito um dos prefácios do livro também. Aliás, eu esqueci de dizer, mas o Alan, além de trabalhar na editora, atualmente é mestrando em letras também e é dramaturgo. Ele tem uma peça muito boa, que é Os Senhores Repararam que a Viscondessa de Mataburros é uma porca, que se alguém tiver a oportunidade de assistir, eu recomendo, é divertidíssima. Bom, pessoal, então depois de todas essas falas, a gente vai ter um momento também para perguntas do público. Então, quem quiser daí conversar com a gente vai abrir essas perguntas depois. Então, eu passo a palavra para a Ruth. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Gisele. A gente não vai ter uma leitura também? Isso, o Alexandre vai participar com a Isso. leitura crítica, isso. Você não... Crítica não, leitura dramática, eu quis dizer. Temática. Desculpa, Isso, isso. isso, desculpa. Obrigada, Gisele. Obrigada. Então, como a Gisele já falou, eu falo aqui como organizadora, né, desse livro, desse volume, dessa série dos três livros do Bernard. E, em primeiro lugar, queria muito agradecer agora a Gisele por ter organizado este evento, nessa iniciativa de a gente se encontrar aqui. E também, claro, a Angélica e a Hugo pela tradução que fizeram com muita paixão, muita alegria e muita criatividade. A gente trabalhou, eles trabalharam bastante na tradução, né? Eu acompanhei um pouquinho esse processo. Eu sei o tempo e a energia que dedicaram a isso. Ao Alexandre pelo prefácio, é sempre uma enorme alegria trabalhar com o Alexandre, é sempre um processo de muita aprendizagem para mim e para a leitura dramática que a gente vai ver hoje, né? Que eu não vou ver agora ao vivo, mas depois eu vou ver a gravação. E ao Alan também, pela revisão, mais uma vez, como a Gisele já falou, que é sempre também um grande prazer, pela competência, né? E, a facilidade de trabalhar junto com o Alan. Então, muito obrigada à equipe toda. Mas mais do que como organizadora aqui, eu falo aqui no lugar de alguém que não está mais aqui entre a gente, então eu queria fazer uma pequena homenagem aqui, que é o Helmut Gollner, autor do Pós-Fácil, que consta nesse livro, né? O Helmut, ele foi ao Brasil uma vez em 2014, fez palestras maravilhosas, quem viu nunca vai esquecer, sobre literatura austríaca, sobre Ernst Jandl. Depois
né, escreveu para o Brasil especificamente alguns artigos sobre literatura austríaca. Então, foi um grande, então, conhecedor, com muita paixão, da literatura austríaca e um grande fã do Thomas Bernhard também. E eu convidei ele para fazer o pós-fácil, ele fez, eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, e, mas, enfim, se ele pudesse, certamente estaria aqui agora entre a gente, falando ele mesmo, e eu poderia fazer talvez a tradução, mas, então eu falo aqui um pouco no lugar dele também. No texto, ele fala logo no começo que o Immanuel Kant do Bernhard é uma comédia. E quem conhece o Bernhard não vai pensar, talvez, quem conhece o Bernhard, talvez, em primeiro lugar, pelos textos em prosa, não vai pensar logo que o Bernhard é autor de comédias. Mas, como a gente sabe, comédia e tragédia estão mais próximos do que a gente imagina, às vezes, no dia a dia, e que são, sobretudo, as peças do Thomas Bernhard, então, que tem esse viés de comédia, esse olhar, essa característica de ser mais uma comédia, fica mais evidente, vamos dizer assim. Eu digo, os textos em prosa também tem essa perspectiva, mas e o Immanuel Kant, então, é uma grande comédia. Claro que é uma comédia que não resulta num riso de uma alegria leve, mas talvez chamaria isso de um riso filosófico que aparece aqui no Immanuel Kant, não porque se trata do Kant, não é, não é filosofia kantiana, mas do próprio Bernhard, né? Então, a comicidade nesse texto, no meu entender, aparece em vários níveis, né? Num choque de... A gente tem o sublime, a gente tem o mundo filosófico sério e, sobretudo, que a gente associa com Kant, mas também uma certa banalidade. A gente tem cenas quase de slapstick. A gente tem um exagero muito grande, né? E a gente tem, sobretudo, essa caricatura que é o Kant, uma figura, o protagonista do Kant, mas eu acho que essa peça não é sobre o Kant. É, eu acho, e o Helmut vai explicar melhor no texto dele, mas é sobre as pessoas que idolatram, talvez, o Kant, uma certa filosofia séria, uma certa seriedade, uma grande seriedade do vida, mas porque, como diz o Helmut no texto, é, e aí eu acho que queria só enfatizar isso, que depois vocês vão falar muito mais sobre o livro ainda, mas não, essa peça não é sobre o Kant, mas é sobre as pessoas que se acham donos da verdade, que levam tudo muito a sério, que são pessoas sérias. Eu só ia destacar duas citações do texto do Helmut aqui, que eu acho que resume essa ideia muito bem. Estou citando então aqui, a seriedade acredita em coisas como verdade, essência, realidade. E o Bernard certamente não acreditava nessas coisas. Então, para uma pessoa que não acredita nesses conceitos, como diz o Helmut, nada é mais engraçado do que a seriedade, ou do que uma pessoa muito séria. E eu acho que isso é um pouco o espírito dessa peça. Eu não vou entrar agora no enredo, acho que vocês vão falar isso. E só para talvez deixar uma frase também dedicada tanto ao Bernhard, que na verdade a frase é do Bernhard, mas eu queria dedicar também ao Helmut. É, ele mesmo cita essa frase do Bernhard no final do artigo, do pós-fácil, que é assim: se você conseguir escrever uma comédia em seu leito de morte, então está tudo bem sucedido, então sua vida foi bem sucedida. Eu acho que o Helmut não foi autor de comédias, mas foi o último texto grande que ele escreveu foi então o pós-fácil de uma grande comédia, então acho que a vida dele foi muito bem sucedida também. Então aqui já encerro, na verdade, esse comentário. Queria só participar e agradecer. é, Tarde demais, mas enfim, a participação do Hermo também. E deixo vocês falar mais sobre o livro, a peça e fazer a leitura. Obrigada, Gisele. Obrigada a você, Ruth, tanto pela fala quanto pela supervisão, né, do projeto inteiro. Sempre foi muito especial trabalhar com a Ruth.
Passo a palavra então para a Angélica e para o Hugo, e antes deles falarem, queria me corrigir. Todas as vezes que eu falei que o Alexandre faria uma leitura crítica, não, é uma leitura dramática que ele vai fazer. Peço desculpas, final de semestre e final de doutorado, tá um pouco difícil. Hugo e Angélica, por favor, vocês querem que eu comece a compartilhar agora a tela? Sim, beleza. Tá, beleza. Oi, gente, boa noite. Bom, então, a gente trouxe aqui, eu trouxe algumas fotos de algumas montagens dessa peça que eu espero muito, eu queria muito ver um dia essa peça montada aqui no Brasil também, e aí eu trouxe algumas fotos, então tem essa de uma montagem italiana. A gente nem precisa entrar muito em detalhes para vocês já terem um pouco uma ideia do que é o cenário e o enredo da peça, e aí vocês já conseguem começar a entender um pouco por que que a gente diz que essa como tem a citação aqui, né, a primeira peça definitivamente engraçada do Thomas Bernhard. Então, é uma peça que foi publicada em 1978, encenada também pela primeira vez em 1978. E, Gi, você pode passar, por favor? Aqui tem mais uma foto que é de uma montagem da Alemanha, de 2013. E aí a gente achou muito legal, porque aqui tem o papagaio, né? O Frederico, que é o papagaio do Kant. Ele foi aqui interpretado por uma atriz, né? Enquanto nas outras duas montagens era um papagaio, um bicho mesmo, né? E não uma pessoa. Mas eu gosto muito dessa ideia de ver uma pessoa. Inclusive, em uma leitura que a gente fez. Você lembra, Hugo? Foi em 2022 que a gente participou da semana do Poieses com a Ruth. E a Acho que foi gente leu um 2020, trecho. né? 20? Nossa, tá. Bom, Uhum. a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Depois da pandemia. E eu era o papagaio e eu amava interpretar, fazer a voz do papagaio. A gente se divertiu muito durante todo o processo de revisão, quando a peça já tinha sido traduzida e a gente foi revisar ela com a Ruth. E eu amava fazer o papagaio porque era muito engraçado. Então, essa é a segunda, e daí pode passar, por favor, que eu acho que tem mais uma foto. Essa é de uma montagem vienense, e daí aqui tem um papagaio de verdade. É, Bom, enfim, então é isso. Essa é uma peça que a gente já está trabalhando com ela há muitos anos. A gente começou a traduzir ela em 2018 e terminamos em 2019, comecinho de 2019. E aí ela ficou um tempo parada, porque nisso o pessoal do grupo estava trabalhando com a finalização das outras peças, né? O Presidente, que foi publicado já em 2020, então ela acabou ficando um tempo engavetada, que é uma coisa sempre boa para traduções, né? A gente teve, de uma certa forma, esse privilégio, né? De começar a trabalhar com ela em 2018 e depois começar a revisar em 2020, se eu não me engano. E aí, agora, depois a gente fez a revisão final, passou pela revisão e pela preparação do Alan, e aí agora, em 2024, a gente volta para a peça pronta, então ela passou por esse tempo de maturação, digamos assim, né? E eu acho que isso também mostra um pouco de como esse processo de você traduzir pode ser, às vezes, exige muita paciência, né? Porque, enfim, foram aí 6 anos entre a gente começar a trabalhar com a peça, a traduzir e até chegar à publicação dela. E, enfim, depois acabou também se tornando a monografia do Hugo, e, e aí a gente foi, entre outros projetos e outras traduções, ela continuou sempre permeando o nosso trabalho. Eu queria falar de algumas características que eu acho que do nosso processo de tradução que foram muito importantes. A gente traduziu a peça toda juntos. Então a gente sentava em casa, ia lendo e ia no computador, já ia traduzindo. Então a gente fez todo o processo do início ao fim juntos, né? E eu acho que isso foi muito importante para a gente ter essa noção do esse
sentir um pouco esse poder do efeito cômico que tem na peça, porque a gente ia lendo e às vezes a gente ficava tipo assim, meu, calma, como assim? É sério? É isso mesmo que tá acontecendo? E a gente, inclusive, a gente acabou usando isso muito a nosso favor, porque tem muitos elementos muito cacofônicos na peça. E quando você lê em voz alta, você percebe isso de uma maneira diferente do que quando você faz uma leitura silenciosa, né? E aí eu acho que essa leitura em voz alta, em conjunto, foi muito benéfica para o nosso processo de tradução. E a gente conseguiu explorar muito alguns elementos que a gente considera que tenham sido bem explorados, né? Como, por exemplo, o Cubinário, que é um colecionador de arte que é especialista em cubing, e aí a gente criou esse neologismo que, enfim, né, vai ter ali o seu tom também de riso em um determinado momento da peça. E, Gi, você pode passar, por favor? Como também nem tudo são só alegrias e muito riso e muita diversão, a gente também teve bastante dificuldade, porque tem essas citações de trechos da obra do filósofo Kant, que elas são simplesmente jogadas na peça entre um diálogo e outro, e uma coisa meio que você não sabe onde começa e onde termina até que ponto aquilo é uma citação do Kant e aonde começam as intervenções do Bernhard. E aí a gente teve um trabalho aí bem meticuloso mesmo de ir atrás das citações e entender da onde que estava vindo e o que era exatamente a citação e o que não era. E aí agora acho que eu posso deixar o Hugo, talvez, falar um pouquinho dessa parte. Pode ser, depois você me complementa. Então a gente fez. Esse aqui é um trecho, né, do nosso arquivo original de tradução. E a gente marcava assim os trechos que a gente identificava de certo texto com cores diferentes, né? Eu lembro que o nosso texto ele tinha umas 4 cores, pelo menos. E alguns textos a gente ficava em dúvida, mas a maioria deles é de um. Eu esqueci o nome da obra agora, mas eu não tenho algum lugar. Mas são dessas obras dele pré-crítica que falam, né, do começo da vida do Kant. Então ele pegou uns textos mais obscuros também e ele faz essas coisas que a Angélica falou de jogar o texto. Então no começo a gente tinha muito esse debate, assim, o que que a gente vai fazer com isso? Que esse parecia o grande desafio, né, no primeiro momento, assim, de traduzir essa obra. A gente vai ter que ser fiel no sentido filosófico ao Immanuel Kant, que aliás está completando 300 anos esse ano, né? Ou vamos traduzir de qualquer jeito isso daqui, a gente vai se fiar a alguma tradição de tradução filosófica. Então, o que a gente procurou fazer é fazer uma pesquisa mesmo, ver como esses textos costumam ser traduzidos no Brasil, usar termos semelhantes que remetam, né, que deixem fácil do leitor também identificar que aquilo ali é um texto do Kant, né, mas ao mesmo tempo não fugir do estilo bernardiano, né. Então, por exemplo, uma coisa que parece uma coisa meio banal, assim, ele vai quebrando as frases, né, vai tornando essa língua staccato, essa língua quebrada. Então a gente faz isso também com o texto do Kant, ao modo dele. A gente, quando tem uma modificação, às vezes a gente encontrava a citação perfeita lá, mas a gente via que o Bernard trocava uma, duas, alguns termos da oração, né? Mudava, fazia uma mudança sintática, a gente mantinha essa mudança sintática na tradução. Então, isso que no começo parecia um grande desafio, foi se tornando, na verdade, um grande alívio cômico, né? Foi muito divertido fazer isso daqui, porque isso quebra totalmente a expectativa de um diálogo, né? Por exemplo, aqui ela tá falando com o marido pra ele sentar e tal. E ele começa a falar essas abobrinhas aí do meio do nada, né? E o Federico repete muitas vezes durante a peça, né? Imperativo, imperativo, sempre tentando trazer, assim, esse imperativo categórico ali, mas de uma forma completa também, de uma forma completamente absurda. Então, esse foi o nosso primeiro, acho que, problema de tradução, entre aspas, né? Mas que acabou também sendo revertido numa fonte de comicidade, como é na obra original, né? Sobre Eu nem o. sei se eu diria que foi um problema, mas talvez mais um desafio, né? É um Porque desafio, isso. Acho que usei a palavra errada, um desafio, né?
É que a gente tá tão acostumado, né, com um problema que A falar de problemas de vai ficando. tradução. Sim. Sobre o. A gente tá falando aqui, a gente falou muito do enredo mesmo da peça, né? Porque eu acho que essa é uma peça que ela vem. Se a gente começar a falar que a gente vai entregar muita coisa, mas se vocês pensarem que é um Kant num navio saindo, indo para América, né? Uma pessoa que nunca saiu de Königsberg, então já é um cenário absurdo, né? Com uma casada com uma mulher que não existe, né? Enfim, acho que a gente não precisa falar muito do plot aqui, mas a gente pode falar de outras características interessantes. Não Gi, precisa acho que você falar pode. muito, mas fala um pouquinho. Tá bom. O que que é essa peça? Então, é basicamente Immanuel Kant cruzando o Atlântico para receber um título acadêmico na Universidade de Colômbia. E ele está fazendo a primeira viagem dele à América, né, com a senhora Kant. E nisso tem alguns personagens que nesse navio que ficam bajulando o tempo todo. E além disso, tem um personagem central que é o papagaio Frederico, que é um papagaio daquela espécie que eu esqueci o nome, que é aquele papagaio cinzento. Citacos, eritacos. Psittacus eritacus, isso. É, o Psittacus eritacus, esse dali, o papagaio cinzento africano, do Congo, acho, que é considerado, né, um papagaio super inteligente, talvez o mais inteligente. E ele é o melhor amigo do Kant, e ele basicamente, o Kant afirma que ele tem todo o conhecimento dele em seu corpo, né? E o papagaio ficava repetindo coisas durante a peça. É muito interessante, assim, esse procedimento, né? E aí é isso que a Angel falou, assim, tem gente que coloca, sei lá, um papagaio, tem gente que coloca um boneco, né? Tem gente que coloca uma pessoa dentro de uma, de uma gaiola ali, então isso depende muito de como a companhia vai tratar esse papagaio, né? E como que ele quer trazer esse efeito para a peça. Então, o Kant está viajando, daí tem o serviçal dele, o Ludovico também, mas tudo isso dentro daquele estilo bernardiano. Se vocês já leram alguma peça do Bernard, vocês sabem que tem basicamente um grande monólogo e algumas pessoas tentando atravessar ali, né? Mas é basicamente uma pessoa falando, muitas vezes é o Kant, mas não necessariamente. Depois vai ser introduzida uma personagem chamada Milionária, por exemplo, que ela fala É muito e ela é maravilhosa muito, também. muito engraçada. E, Divertidíssima. o, é, e os atos, eles são as partes do navio, né? Começa lá no começo do navio, vai até o final do navio. Ele termina numa festa, né? O, o Bernard também gosta de colocar uma festa, então tem lá uma festa das lanternas e tal, E o uma Kant valsa, dança, um e cante enfim. dança, enfim. E aí E eles chegam à América, eles e chegam aí eu à acho que a América e aí gente, tem daí a gente um. não conta mais, né? Não. Mas tem uma questão só que a gente precisa contar que vai ter a ver com a próxima coisa que eu vou falar, que esse Kant, ele tá praticamente cego. Então, ele fala durante a peça inteira que ele tá perdendo a sua Augenlicht, que é literalmente a luz dos olhos, né? A luz do olho. Mas é a visão. Só que isso dá pra gente usar esse termo para exemplificar como que o Bernard está tratando esse tema, né? E como que ele está fazendo a piada durante a peça inteira. Então, o Kant, né, que é o cara do iluminismo, é o grande expoente, né, que a gente identifica como com o iluminismo, está perdendo a luz do olho, né? Tá perdendo a sua iluminação, a própria iluminação. Enquanto ele vai para América para tentar achar também um tratamento para isso, né? Então ele está saindo da Europa, indo para América. É toda uma questão ali, um E ao monte mesmo tempo de contradições. ele também diz coisas como, estou indo levar a luz da razão para a América. Isso. E ele é cego, e ele tá cego, praticamente cego. Então, assim, são É, esses elementos assim que o Bernhard vai inserindo e que são geniais, né, para essa crítica ao iluminismo e a essa verdade absoluta que o Bernhard está construindo na peça, né? Então, sim. Ele torna o Kant essa figura, né, que risível. E nisso é interessante também ele inserir na boca tanto do Kant quanto do papagaio esses textos kantianos, né? Então, fora inclusive, essa. desculpa, Hugo, mas o Fale, Alan fale. mandou aqui pensamentos sobre o verdadeiro valor das forças vivas, o, o texto do Kant do filósofo, de verdade. Beleza. Obrigado, Alan. E então.
Eu acho que essa era a última coisa que eu ia falar, na verdade, sobre essa questão do Augenlicht, porque isso colocou um desafio pra gente, pra não falar de problema, porque a gente não tinha como traduzir isso literalmente e não funcionaria na peça, e a gente não tinha como traduzir com uma palavra só. Então, esse foi um dos termos que a gente não conseguiu, porque um dos trabalhos de revisão, a gente teve que revisar essa peça muitas vezes, foi porque o Bernard, ele se apega a algumas palavras específicas, né? Então, a gente tinha que voltar, assim, lá no começo da peça para ver se a gente tinha traduzido a palavra X exatamente do mesmo jeito, no começo, no meio, no final, em todos os atos, em todas as falas, em todos os momentos que ela aparecia. E o Augenlicht é uma palavra central a essa peça e a gente não tinha como traduzir ela como simplesmente visão o tempo todo. Às vezes era vista, às vezes era visão, às vezes tinha alguma outra coisa que a gente colocava ali, né, quando necessário. E a gente, por isso também que a gente comentou disso na nossa nota dos tradutores, né, porque foi uma das poucas casos assim, que a gente não teve como manter o procedimento. E aqui eu acho que é um problema, então, Angélica, se me permite, Tá tudo mais do que um bem, não. desafio. Porque realmente assim, a gente teve que ampliar assim, o campo semântico ali, né? Para sair dessa Augenlicht que no nosso português não soaria natural. Você quer falar dos outros desafios, Anjo? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, Gi. Pode falar mais um pouquinho. Bom, na verdade eu tinha separado aqui, além do Augenlicht, o cubinário, que eu já falei um pouco também, e aí essas outras cacofonias, né? Por exemplo, o apitos a vapor apitam, que é o Dampfpfeifen, Pfeifen, que é uma coisa também que vai ser repetida exaustivamente ao longo da peça por vários personagens e que também era esse que eu acho que a gente também demorou um pouco até chegar nessa fórmula que agora me parece uma fórmula tão perfeita, né? Tão bem ajustada, né? O apitos a vapor apitam, mas eu acho que a gente demorou um tempo para chegar nela, tanto que Eu quando a posso fazer gente um comentário desse? pode. Não, mas terminei, daí eu falo. Tá. Não, porque eu só ia dizer que também nos nossos processos de revisão, a gente também teve que cuidar com isso, porque a gente tinha traduzido de formas diferentes, e aí a gente teve que retomar isso para ver se estava traduzido da mesma forma em todos os pontos do texto, né? Sim, e esse negócio dos apitos a vapor, eu ia comentar também, esqueci. É uma das coisas interessantes que eu investiguei na minha monografia, né? Sobre traduzir uma peça em livro. O quanto que esse negócio ele tem um ritmo específico e é uma coisa que a gente não vê na peça. Então na peça a gente só tá vendo o apito do navio, né? E apita uma vez, apita duas, chega lá, apita, sei lá, 30 vezes. O negócio vai ficando perturbador, né? Ao longo da peça. É, e quando você tá lendo aquilo, você vê que tem esse apito, evapora, piton, apito, evapora, piton. Isso cria ajuda a criar um ritmo ali, né? A rubrica, a didascália, ela se junta à fala do personagem e ao ritmo bernardiano, né? Ao ritmo versado e tal, em staccato. É só isso que eu ia comentar mesmo. É. Não, mas eu acho que é isso. Acho que essa questão do ritmo dele, né, foi muito importante pra gente. E, enfim, foi um processo muito divertido, é ótimo trabalhar com o Hugo, a gente já traduziu poesia juntos, agora a gente se enfiou em uma outra enrascada com a Ruth de começar a traduzir o Wolfgang Bauer, e eu, logo que comecei a traduzir, eu já me arrependi, pensei, por que que eu tô aqui? Então, foi um processo muito legal, assim. Eu acho que é isso, acho que a gente pode dar sequência e depois, se alguém tiver alguma pergunta mais específica, a gente retoma. Obrigada, gente. Obrigada, Angélica. Obrigada, Hugo, por compartilharem um pouco do processo de vocês. Então, nosso próximo participante é o Alan, revisor, preparador das peças e a pessoa que escolheu essas imagens de capa, que eu acho que é um trabalho incrível. Então, Alan, por favor. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, G. Obrigado a todo mundo que está aqui participando, que veio assistir. Bom, o- eu acho que primeiro eu preciso falar um pouco, brevemente, do que exatamente eu fiz, porque eu acho que é muito claro o que um tradutor faz, em certo sentido, né? Assim, é muito claro o que um dramaturgo faz, em certo sentido, ele escreve o texto original, digamos assim.
o tradutor, né? Ele tem um trabalho de tradução, mas o que que o preparador de textos faz? Eu acho que explicar um pouco como o que a gente de fato faz, eu acho que ajuda até a explicar também um pouco do que é o processo editorial e da peça que quem comprar e quem quiser ler vai ter de fato em mãos, né? Então, assim, o meu trabalho é um trabalho de, evidentemente, observar eventualmente desvios da norma padrão culta do português, né? Aquela coisa mais básica de eventualmente uma vírgula ou uma coisa ou outra que todo mundo associa diretamente à revisão sempre, né? Mas é mais do que isso. A preparação de textos, ela tem o objetivo de padronizar todo o texto, observar todo o texto e cotejar, no caso de uma tradução, né, no caso de um trabalho de preparação de uma tradução, cotejar com o original, não para ver exatamente se eu vou concordar com a palavra que foi escolhida ou não, se eu acho que é casa ou mansão ou moradia, não é isso. Mas, por exemplo, eu vejo questões formais, se saltam a linha, se eventualmente tem algum trecho que foi saltado, ou enfim. E, mas eu também observo a partir do que a tradução se propõe, do que é o projeto de tradução, e do que é esse projeto de tradução dessas peças do Bernard, e do que é o Bernard, eu tento, eventualmente, em algum ponto ou outro que eu acho que eu posso contribuir, eu sugerir algo que, olhando para o original, eu acho que mantém eventualmente a dicção bernardiana e mantém um tanto da essência do Bernard e do projeto de tradução. Que nessas três peças é um projeto de tradução voltado evidentemente, a princípio, à publicação, mas com uma preocupação de que essa linguagem ela possa ser verbalizável de alguma forma, né? Então, o, esse trabalho na dramaturgia do Bernard é especialmente interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem uma certa estranheza, né? No original, ele também tem uma coloquialidade ou uma naturalidade de expressão, né? Então, e um certo refinamento de expressão. E essas três peças, então, o que a gente vai a gente vai trabalhar, por exemplo, também na naturalidade dos pronomes, da colocação pronominal em português, por exemplo, né? Então, então você vai ver que ali um diálogo ou outro, o pronome não vai estar conforme a gramática normativa e tal, mas vai estar muito mais próximo da boca do autor, vai estar muito mais próximo da elocução no palco, né? Então, e por exemplo, agora, já no caso da publicação, por exemplo, a gente manteve todos os sinais gráficos, porque o texto original e a publicação original, a edição original, ela tem dois esquemas de itálicos, enfim, de destaques gráficos ao longo do texto, e a gente mantém isso nesse projeto do Bernard, a gente deixa do jeito que está no original, porque eu entendo também que isso quer dizer alguma coisa, né? Então, assim, não deixar marcado coisas que a gente normalmente deixa marcado, eu acho que pode significar, significar várias coisas. Então, assim, a gente também tenta
junto, né, com os tradutores, ver essas linhas quebradas, né, que são assim, esses versos do Bernard, que é uma peça, ela é, ela é estranha no conteúdo, estranha né, a dramaturgia do Bernard, estranha no conteúdo, estranha na forma, porque não é em texto corrido, né, como se fossem versos, mas também não são propriamente versos, assim, não é como a gente pode imaginar uma peça versificada, né? É um outro tipo de forma da dramaturgia que coloca tanto o leitor para pensar, porque também a, a pontuação é uma pontuação muito sui generis, assim, porque ela praticamente inexiste. Então, a dramaturgia ela deixa muito para o receptor da dramaturgia, né? Assim, ela deixa muito tanto para o tradutor quanto para o leitor, quanto para o ator, né? Então, assim, onde você vai dar a ênfase no texto, onde você vai dar a ênfase, isso é um trabalho que é, é muito do trabalho do ator, né? E quando você. Isso já pode ser feito com uma pontuação absolutamente normal e tal. Tem inclusive aquele exercício do Stanislavski de quantas vezes uma mesma frase muito curta pode ser dita com entonações diferentes, enfim. Então isso já pode ser feito com uma pontuação normal, mas com a ausência de pontuação ou com a pontuação sumária, isso torna o trabalho do ator um trabalho muito mais criativo em cima do texto e o trabalho do leitor também, né? Assim, um trabalho muito mais criativo em cima das possibilidades de ler e das possibilidades de pontuar e de dar intenção às falas dos diferentes personagens. Então, eu sou um leitor bastante apaixonado dos romances do Bernard e das peças dele também. E eu acho que essas peças elas são muito do que é o romancista Bernard, porque elas eu acho que também estão dentro de um mesmo processo de pensamento a respeito do que é o mundo, que é o pensamento que o Bernard traz. Que na minha concepção de leitura da obra dele, ele está insistentemente olhando para a sociedade, no caso, a sociedade austríaca, vendo quais são os fundamentos dessa sociedade, no que ela se baseia, qual é o tripé que baseia essa sociedade, e insistentemente atacando esse tripé e tentando destruir esse tripé, minar isso literariamente. Então, se a sociedade austríaca ama seus compositores clássicos, ele vai ter um, um romance, um náufrago sobre os compositores. Se a sociedade austríaca ama seus teatrólogos, seus dramaturgos, o teatro grande, o Burgtheater de Viena e tal, ele vai ter um romance falando mal do teatro. Se a sociedade austríaca tem um passado não resolvido com o nazismo, ele vai em extinção cutucar esse passado nazista e fazer a coisa, né, balançar. E nessas peças também. O presidente fala de um, de um, de um, de um panorama político absolutamente louco, de um panorama político de crise, de absoluta crise, que está sendo comandado por uma pessoa completamente histriônica, sem condição, uma pessoa que gostaria muito de ser um ditador, mas não pode, porque as instituições constrangem ele de alguma forma, mas ele nasceu para ser um ditador.
em certeza de que, se ele puder, ele dá um golpe, nada que tenha a ver com a realidade de nenhum país, muito menos da do Brasil. Mas já uma festa para Boris é, tem uns, é uma peça muito desconfortável, porque muitos dos personagens, quase todos os personagens, são pessoas com deficiência física, e essa deficiência física coloca o espectador e o leitor está sendo confrontado com a maneira que o dramaturgo tem de lidar com essas figuras, está sendo confrontado de uma maneira absolutamente desconfortável, né? E essas figuras, elas estão falando coisas desconfortáveis, elas estão circuladas pela morte de alguma forma. Então tem nessa peça de uma festa para Boris uma certa é, é, uma análise de uma sociedade que está absolutamente falida, que no seu na sua face social, essa face é absolutamente deformada, ou não consegue, de fato, enxergar os problemas, e o Kant, que é uma crítica aí a essa, um pouco a filosofia que sustenta o mundo ocidental, né, e assim, a essa racionalidade e tal, e que ele também critica, e critica de uma maneira cômica, e mordaz. Eu acho que todo a literatura do Bernhard é uma literatura absolutamente mordaz, assim. Então, você está ali lendo o Árvores Abatidas, e ele está falando ali da escritora que está do lado da mesa, do lado dele na mesa, e ele está falando coisas absurdas, o narrador está falando coisas absurdas sobre aquelas pessoas ali, e acaba, o exagero torna a coisa de um cômico nervoso, assim, né? O exagero torna a coisa, você ri meio que de nervoso, né? Não é uma risada de, de apaziguamento, na verdade um riso de absoluto desconforto, assim. Você está rindo, mas você meio que quer sair dali de alguma forma, né? Você quer encontrar uma saída para aquele riso desconfortável. E eu acho isso absolutamente incrível num, num cenário com todo respeito, literatura de conforto e tal. E, enfim, nós somos leitores múltiplos, e a gente pode ler todas as coisas que a gente quiser em vários momentos. A gente tem um momento farofa, tem um momento, né, que a gente quer coisa mais refinada, enfim. Mas, mas no mundo em que a gente tem cada vez mais dificuldade de lidar com assuntos difíceis, e cada vez mais dificuldade de consumir uma arte que seja propositalmente desconfortável, eu acho que os textos do Bernard são lugares de um refúgio sufocante muito interessante do ponto de vista artístico, né? Então, e só para finalizar, sem ocupar demais, já tendo ocupado demais vocês, a seleção das capas foi absolutamente, não saberia, foi pesquisa. Eu gosto de fazer essa pesquisa de imagem, gosto de pesquisar e de pensar, e assim, essas imagens, elas não foram as primeiras imagens, foram a 30ª imagem que eu pesquisei, assim. Então, a gente olha muito, é, no, no último livro, eu estava muito de procurar barco antigo, barco. E não via nada assim, não tinha nada especialmente interessante sobre barco, e eram sempre umas imagens assim, meio Titanic, mas uma coisa meio. Tava,
Enfim, e aí acabou que eu cheguei nesse artista suíço e que tinha essa Narranschiff, né? Esse barco dos loucos aí, esse navio dos loucos, que é uma imagem já co- bastante conhecida, não a imagem do livro, eu digo, a imagem mental do navio dos loucos é uma imagem já antiga e muito tratada na arte em variados momentos, em variadas épocas. E esse é um artista contemporâneo e então é uma imagem muito impressionante porque eu acho que ela conjuga muito bem o que é tanto essa peça quanto a um pouco da obra do Bernard e dessa do da loucura iluminista, assim, da loucura iluminista por uma, né, que ele critica de uma razão exacerbada que acaba criando monstros, assim. Então, eu acho que, enfim, é isso, é olhar, 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 não gostar, não gostar, não gostar, tentar uma coisa, tentar outra, pedir conselhos, e o que que vocês acham dessa capa aqui, o que que vocês acham dessa imagem, tá boa, não tá, enfim, é um trabalho bem, não é um trabalho de inspiração, assim, do tipo, eu sei qual é a imagem que eu vou, não, é um trabalho mesmo de caçar, 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 olhar, olhar, pesquisar muito e chegar numa imagem, enfim, mas é um pouco parecido com o próprio trabalho da revisão, que é olhar de novo e ver se aquela palavra está digitada corretamente, né? Se tem alguma coisa que a gente deixou passar, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente não abre de novo os livros que a gente revisa para a gente não ter problema no coração, que é bom a gente continuar vivo. Então, a gente trabalha nessa prática. Então, enfim, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigado mesmo. Um beijo aí para todo mundo. Obrigada, Alan. Eu acho que mais que falar sobre a sua revisão, você falou da sua leitura da obra. Foi muito, muito gostoso te ouvir. Obrigada. E agora a gente falou sobre o Bernhard e a gente finalmente vai ouvir o Bernhard é, na tradução da Angélica e do Hugo e na voz do Alexandre. Por favor, Alexandre, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço, Gisele, agradeço a Gisele e a Ruth pelo convite. Também queria dedicar ao Helmut Gollner, porque em 14, quando ele esteve em Curitiba, eu e a Ruth fizemos com ele uma mesa, nós três, organizamos um simpósio. Foi muito interessante tê-lo entre nós aí em Curitiba. E agradecer a todos, agradecer, claro, o Hugo, a Angélica que traduziram, o Alan agora, nessa fala que ele nos fez. Eu separei alguns trechos, ao todo serão, não passa de 15 minutos, e eu fiz algumas liberdades, estava falando para a Angélica no começo, porque eu tive, porque isso aqui eu acho que entra um pouco no que o Hugo disse, né? Apitos a vapor apitam, não, eu cheguei a brincar com a minha filha, falou assim, será que eu consigo um barulho de apito para eu colocar, para eu não ter que ler, para ter um diálogo cênico mais próprio, mas a minha própria filha e minha esposa, que já ouviram 3 vezes a minha leitura, disseram que fica melhor lendo a reiteração dessa leitura, etc. Então, eu coloquei alguns verbos para fazer algum sentido, porque basicamente eu estou me colocando como uma instância narrativa. Então, feitas essas ressalvas, e então os problemas que tiverem aqui são de ordem minha, eu que coloquei, né? A Angélica e o Hugo não tem nada a ver, tadinhos, né? Então, vamos lá. Primeiro trecho, convés da proa. 2 cadeiras dobráveis, 6 cadeiras não dobráveis. O comissário batendo continência atrás da cadeira dobrável à direita. Entram em cena Kant e sua mulher. Atrás dele, seu empregado Ernesto Ludovico, cuja mão direita segura uma gaiola coberta em que está o papagaio Frederico e à esquerda um saco cheio de sementes. Apitos a vapor apitam. O comissário diz: Bom dia, senhor professor Kant. Vento oeste-noroeste, senhor professor Kant. A senhora Kant se dirige então ao comissário. Está fresquinho hoje. Hoje você tem que cobrir o meu marido muito bem. O comissário retoma a palavra.
Vento oeste-noroeste. Excelentes condições meteorológicas. Excelentes, senhor professor. Apitos a vapor apitam. Kant se manifesta. Todos os graus possíveis de excentricidade, dos planetas até os cometas. A senhora Kant se interpõe. Durante a noite, meu marido solicitou um segundo cobertor, mas ninguém trouxe um segundo cobertor. Ele vem sofrendo desde o 6º ano de vida. Apitos a vapor apitam com resfriados. Kant continua. A natureza opera aqui, como em Alhures, através de resíduos imperceptíveis. Imperceptíveis. Apitos a vapor apitam. Estou falando do movimento circular exato das partículas, da matéria elementar, assim como da futilidade da natureza, senhoras e senhores. Fala então a Ernesto Ludovico, seu empregado. Não remova o cobertor abruptamente. Abruptamente, não. A vista de Frederico é a mais preciosa. Os assim chamados eruditos e os papagaios é que têm as vistas mais sensíveis. O verdadeiro filósofo em si mesmo. É devagar, bem devagarinho, de pouquinho em pouquinho, que você tira o cobertor dele. Coloca ela ali, refere-se à gaiola de Frederico. Aí não, em cima desta cadeira não, em cima da cadeira ao lado da minha cadeira dobrável. Frederico bem mais pertinho, coloca aí. Frederico reforça, aí, aí. Kant reitera, bem aí. Psitacus eritacus, o filósofo em si mesmo, para si. Frederico confirma, Psitacus eritacus. Fim do primeiro trecho. O segundo trecho começa. Kant berrando. 25 anos, se dirige a Ernesto Ludovico. Você continua exatamente o mesmo estúpido do primeiro dia. Ainda não consegue enrolar meus pés de maneira correta. E quando eu te digo que você tem que mexer o meu mingau de manhã, você não consegue, sem falar de todas as suas outras tarefas. Frederico merecia outro empregado. O tempo todo eu tenho que ficar preocupado que esse imbecil que tem carregado meu precioso Frederico atrás de mim nos últimos 25 anos possa derrubar meu Frederico. E aí meu Frederico morre. Um dia ele vai derrubá-lo. Bate a bengala nas costas de Ernesto Ludovico e grita com ele em um tom senhorial. E então será o acerto de contas com os do seu tipo. Ainda há o tempo para você, mas já se pode ver o momento em que tudo se moverá contra você e contra toda a imbecilidade. Umidifica o dedo indicador direito e o levanta alto no ar. Oeste-noroeste. De fato, oeste-noroeste. E o comissário reafirma. Oeste-noroeste, senhor professor Kant. Terminou o segundo trecho. Terceiro trecho. Kant se dirige ao comissário falando sobre Frederico. O que ele mais gosta é quando minha esposa lê para mim. E também para ele, a Gazeta de Nuremberg. Isso o anima, o faz rir até quase morrer. Quanto mais sério o conteúdo, maior o perigo de ele rir até a morte. Umidifica o dedo indicador direito e o levanta alto no ar. Oeste-noroeste, em frente, a todo vapor. Comissário, assumindo a posição de sentido, oeste-noroeste, em frente, a todo vapor. Kant, então, diz a senhora Kant. Podemos começar. Põe-se a escutar a gaiola, acima de Frederico. E diz, a atenção dele é a maior. Nenhum homem tem tamanha atenção. Apitos a vapor apitam. Minhas aulas mais significativas, mais importantes, dei a Frederico. Eu sei, porque quando dou uma aula, Frederico sempre se senta na primeira fileira, mais perto que o colegiado de professores. Apitos a vapor apitam. Por isso, Frederico é também o mais odiado. Os professores universitários são os que mais o odeiam, pois ele se senta sempre na primeira fileira. Os professores têm inveja dele, por sua atenção, nada lhe escapa. Enquanto os estudiosos deixam escapar tudo. Desde o início, viajei apenas com Frederico, sigilosamente, naturalmente. Por toda a Alemanha, Kant nunca saiu de Königsberg, dizem. Mas onde Kant está, está Königsberg. Königsberg está onde Kant está. A Frederico, então, pergunta, onde fica Königsberg? Frederico responde, onde Kant está. E Kant pergunta de novo, e onde está Kant? Frederico completa, Kant está onde Königsberg está. Kant exclama, Psitacus eritacus, a humanidade é monossilábica em si. Quando o oposto de algo é afirmado, é ele próprio negado. Quando o oposto de algo é verdadeiro, é ele próprio falso.
Leibniz disse isso. Professor Leibniz. Frederico confirma, enfático. Leibniz. Kant retoma. Leibniz tinha medo do Frederico. Leibniz se recusou a dar uma palestra em Königsberg, pois não suportava que o Frederico estivesse presente. Leibniz cancelou por conta do Frederico. Alguém enjoado pelo movimento do mar é carregado pelo comissário e passa por Kant e sua companhia. Kant, então, continua. O enjoado é a evidência para tudo. Ele ergue a cabeça e afirma: parece que o vento está mudando de direção. Umidifica o dedo indicador direito e o levanta alto no ar. Vento oeste, noroeste. O comissário repete, compenetrado: vento oeste, noroeste. Em frente, a todo vapor, senhor professor. Terminou o terceiro ato. Pode continuar, Gisele? O tempo era o tempo. Tá ótimo, pode ir. Tá indo? O quarto trecho é assim. Eu estou pulando, tá? Estamos acompanhando trechos da peça esparsos, mas eu não estou falando o número de páginas, não faria o menor sentido, né? Vamos lá. No quarto trecho começa com Kant dizendo: tudo que é, é. Tudo que não é, não é. O mundo é o avesso do mundo. A verdade, o avesso da verdade. Dirige-se ao comissário sobre Frederico. Ele vive imerso em meu mundo conceitual. Ele detesta o que detesto. Ele pede satisfação sobre o que eu peço satisfação. De repente diz: de quando são mesmo os jornais? O comentário responde prontamente: do dia 25. Kant especifica: dia 25 de agosto, então? O comissário confirma: naturalmente, senhor professor Kant. Kant retoma a palavra: então hoje é o dia 25 de setembro. Como meus olhos anseiam pela próxima chuva. Esse sol ininterrupto me cega quase completamente. Se fosse pelo bem dos meus olhos, eu teria de ficar a viagem inteira sob o convés, na cabine. Mas na cabine sinto que vou morrer sufocado. Frederico também tem medo na cabine de morrer sufocado. Pergunta então a Ernesto Ludovico: você não está vendo que meus pés estão congelando? Dirige-se aos demais. Ele não está vendo. Ele tem os melhores olhos e não vê nada. Ernesto Ludovico então se levanta em um salto e enrola os pés de Kant na coberta de forma ainda mais apertada. Kant continua: os empregados sofrem de cegueira absoluta, ao mesmo tempo que comprovadamente têm os melhores olhos. Tudo bem e nada. Kant empurra a coberta com as pernas e Ernesto Ludovico tem de enrolar as pernas de Kant novamente. Frederico diz em alto e bom som: imperativo, imperativo, imperativo. Kant retoma: jamais imaginei que eu faria durante a minha vida uma viagem marítima como esta. É por causa da minha visão. Um pequeno corte na íris, uma minúscula intervenção. Senhora Kant diz: você traz a razão à América. A América te dá a visão. Kant, então, renuncia. Kant vai à América para recuperar a vista. E a senhora Kant? A América inteira te espera. Os jornais estão cheios de artigos sobre você. Kant, então, continua. Colombo descobriu a América. A América descobriu Kant. É fato que o braço direito de Ernesto Ludovico é maior que o esquerdo, porque ele já carrega a gaiola do Frederico há 30 anos. Senhora Kant ri alto. Kant umidifica o dedo indicador direito e o levanta. Oeste e noroeste, em frente, a todo vapor. Comissário assume posição de sentido, bate continência e diz: vento oeste e noroeste, em frente, a todo vapor. E Frederico repete: em frente, a todo vapor. Fim do quarto trecho. Quinto e penúltimo trecho que separei. Senhora Kant, lendo o jornal, diz: mais assassinatos. Você escutou? O primeiro-ministro do Camboja foi assassinado. Kant: por toda a vida fui contra os jornais. Por toda a vida os devorei. Senhora Kant ri alto. Por que está rindo? Ela responde: essa caricatura aqui. Kant diz, então: tudo é caricatura. Senhora Kant continua: uma previsão de tempo completamente errada para o mês de agosto. A previsão foi de tempo ruim. Kant ri alto, então, e diz: perseguir a corrente das verdades até a última argola. A queda de todos os governos está iminente. Leibniz disse: Leibniz, meu nome é Leibniz. Dirige-se a Ernesto Ludovico. O traço distintivo da tua espécie é a desobediência, com a qual aqueles que têm que pagar a você e aos da tua espécie têm que lidar.
O socialismo é mortal. A sociedade cometeu suicídio. Ao ir pelo caminho do socialismo, a sociedade entendeu o socialismo de forma totalmente equivocada. Eu sou socialista, o socialista verdadeiro de fato. Todo o resto é um erro. E o comunismo é um modismo. Marx, um imprestável. O pobre cretino do Lenin me entendeu totalmente errado. Todas essas pessoas não eram nada além de romancistas natas, que nunca souberam usar seu talento, que nunca souberam usar sua genialidade. De repente diz alto: posso falar com o cozinheiro? Preciso falar com o cozinheiro. A senhora Kant: traga o cozinheiro. Cozinheiro! O comissário aparece batendo continência e diz: o que gostaria, senhor professor Kant? Kant exige: tenho que falar com o cozinheiro, o chefe. Odeio que coloquem cominho na sopa de cominho. Tragam o chefe imediatamente. Kant diz então a Ernesto Ludovico: esses cozinheiros de navio são traiçoeiros. Não tem nada mais traiçoeiro do que os cozinheiros de navio. Em alto mar, a gente tem que ter cuidado com a comida, que os cozinheiros de navio cozinham. Fim do quinto trecho e último agora. Então, eu tinha separado 7, mas eu confesso que eu leria as 2 páginas finais. Eu acabei de cortar, porque eu vi que o Hugo e a Angélica não quiseram. Então, eu seguirei, né? Seguirei os tradutores e deixarei para leitura de vocês depois, posterior. Então, esse 6º trecho, a senhora Kant diz: Colombo descobriu a América, a América descobriu Kant. O capitão brinda: temos que comemorar isso, isso dá à festa da lanterna a sua grandeza. Ergue a taça. A Kant, o cardeal amplia, e a América, todos em pé bradando: a Kant e a América, a Kant. Kant, então, toma da palavra e diz: agradeço a todos pela atenção. Se a intenção é como a linha, assim também é a força como o quadrado. Todos se sentam novamente. O integral é o inferno, ao qual nós todos sucumbiremos, entendem? O comissário abre a 6ª garrafa, serve. Kant prossegue: não importa de quem se trata, é um processo mortal. Mas a história é um deleite para os olhos, um deleite para os olhos. Levanta-se e fica por um instante totalmente imóvel. Um deleite para os olhos, meus senhores. Senta-se novamente. Minha esposa é a vítima desse conhecimento letal. E Frederico, se volta e aponta para Frederico, o juiz. Milhões de orelhas de burro nos meus escritos. Milhões de orelhas de burro, meus senhores. Às vezes eu acho que estou maluco. Uma punição do meio, é claro, um excesso, uma total falta de amor. As minhas palestras sempre terminam com a frase: agradeço a todos pela atenção. Frederico domina essa frase como ninguém. Agradeço a todos pela atenção. Ao cardeal diz: a igreja é a beneficiária das minhas conquistas. A igreja é o assassinato da natureza. Onde não há nada além da artificialidade, é a igreja. É um processo horrível de difamação. Eu estou fazendo essa viagem para reencontrar a minha visão, pois já estou praticamente cego. Onde não há quase nada além de sombras, a razão não tem sustentação. Agradeço a todos pela atenção. Frederico repete: agradeço a todos pela atenção, agradeço a todos pela atenção. Fim. Fim das leituras, não é o fim da peça. Muito obrigada, Alexandre. Eu acho que foi ótimo ouvir um pouco do Bernhard na sua interpretação, na sua voz. E agora abro para o público. Quem tem alguma dúvida, algum comentário? Temos alguns minutinhos. Se alguém pode ligar o microfone para falar, mas se alguém quiser também fazer de forma escrita pelo chat, também não tem problema. Eu acho que o Abdala devia comentar um pouco sobre a tradução dele. Se quiser, o Luiz Abdala, que está assistindo a gente, traduziu a segunda publicação junto com o Hugo, que é uma festa para Boris, se quiser acrescentar algo. Não, acho que não tem muito o que acrescentar. Eu ainda não li o Immanuel Kant, mas pela leitura do Alexandre, dá para ver que a dicção é realmente muito parecida com o que eu e o encontramos lá no
e até essa constelação de personagens, né, é parecida com a do Boris. Não haveria nada muito específico, eu acho que os desafios de tradução, é claro, vocês enfrentaram desafios específicos para essa peça, mas, digamos assim, eles são análogos, talvez, aos desafios que a gente teve no Boris e que a Gisele e o Paulo também tiveram no Presidente, né? Que dizem respeito à repetição, dizem respeito ao ritmo, dizem respeito à quebra das falas, à estrutura sintática, né? Então, acho que isso dá uma dimensão para esse projeto, dá uma dimensão de projeto mesmo para essas traduções, né? São três traduções que elas se comunicam muito umas com as outras, né? Elas constroem um projeto, elas dão um olhar também para a própria dramaturgia do Bernhard, né? Eu acho que se aprende muito da dramaturgia do Bernhard a partir dessas três peças. E a gente pensou elas como grupo, né? E eu acho que isso mantém uma coerência que faz sentido para esses textos, né? Porque são textos que se comunicam entre si, bem como as nossas traduções se comunicam. Então é só alegria mesmo desse projeto ter agora concluído e, enfim, muito feliz e parabéns para o Hugo e para a Angélica, sobretudo, né? Para o Alan também, que né, revisou também as outras peças, costurou as coisas e claro, para a professora Ruth, né, que também foi a grande supervisora de todo o processo. Posso falar uma coisinha, Gisele? Que eu também sou, né, um fanático bernhardiano, fiz um doutorado sobre Thomas Bernhard. Adorei a capa, que eu não conhecia, Alan, né? Vi agora que vocês projetaram aqui. Estou em Maringá, longe de Curitiba, e sou um agregado apenas do grupo, né? Sim, nunca estive com vocês, com a Ruth, eventualmente, etc. Mas, como é uma peça muito alegórica, essa ideia dessa barca, que me lembrou a barca do Mistério Bufo, do Mayakovsky, eu achei que tem tudo a ver com o projeto das três traduções e publicações que vocês fizeram, e um fecho muito interessante. Fecho não, porque a gente espera que venha a quarta, quinta tradução, etc. Mas achei sim, que casou demais. Concordo com a Gisele, que ela estava desde sempre falando assim, nossa, que capa que eu gosto, linda, etc, etc. E muito instigante, assim. Parabéns para o Alan e para vocês todos. Eu acho que é isso que o Luiz falou dessa coisa de um projeto de tradução, né? Eu acho que a gente teve muita sorte, assim, na verdade, como grupo, né? De ter. A gente sempre dialogou muito, sempre conversou muito. Eu lembro que o presidente, a gente chegou a fazer leituras em conjunto, né? Isso lá em, sei lá quando, 2018, Antes da não sei. pandemia, antes da pandemia, loucura. Antes da pandemia e tal. E aí também ter, claro, sempre a supervisão da Ruth durante todo o processo. Então, às vezes, ela, durante a nossa revisão, ela falava: Ah, na peça do Boris aconteceu tal coisa, ou eles fizeram tal coisa. E aí depois ter o Alan também, que conhecia tudo e estava ali e trabalhou durante todo o processo. Acho que isso foi muito legal, assim. Uma experiência, assim, como grupo, bem diferente. E eu também queria só comentar com o Alexandre que achei muito legal ver escutar a sua leitura, né? E eu acho que isso é o legal de traduzir peça de teatro, né? Que você pode ver o texto se comportando de uma outra forma, assim, que às vezes a gente nem imagina. E como já faz muito tempo que a gente traduziu e revisou e tal, então você foi falando e aí eu, nossa, eu nem lembrava disso, e eu fui retomando, assim, algumas coisas, então foi bem legal de escutar. Nossa, eu adorei fazer, fiz várias leituras. Como eu disse, algumas para minha filha e minha esposa, tadinhas. Mas outras sozinho aqui, né? E quando eu fui ler agora, eu já mudei. É incrível porque ele permite muitos, como acho que foi o Alan que disse, né? Ele permite muitas possibilidades de leitura, de ritmos, de ênfases. É muito, muito, muito instigante, muito interessante. Sim.
Espero que o pessoal que está aqui também possa ler e que gostem, que achem tão divertido quanto a gente achou. E Pessoal, eu queria dizer que eu deixei o link para o site da editora UFR, caso alguém queira dar uma olhada, deixei ele no chat e quem ficou curioso, então, curioso, curiosa, pode conferir. Pessoal, se não tivermos nenhuma pergunta, acho que vamos encerrando. Alguém gostaria de se manifestar ainda? Eu só queria falar uma última coisa. Se tem alguém da filosofia aqui, podem comprar que vocês vão se divertir com certeza. Érica, eu vi seu microfone saindo e voltando. Foi alguma coisa ou foi um lapso? O meu foi um lapso, mas Ah, foi um só, lapso. Então só tá bom. queria falar parabéns pelo trabalho, tá? Eu não conhecia, né? E aí me interessei bastante e do jeito que vocês foram falando, né, sobre o livro, me deu muita vontade de ler, então eu agradeço a vocês. Obrigada, Érica. Obrigada pela participação. Então vamos encerrando o nosso encontro. Eu queria agradecer todo mundo que veio aqui assistir, especialmente Alexandre e Alan, que toparam vir aqui conversar um pouco, fazer a leitura, conversar a experiência de revisar e trabalhar com esses livros. E, sobretudo, dar meu parabéns para a Angélica e para o Hugo pela, pela tradução, pela publicação. Que acho que é um momento muito gostoso ver o livro pronto finalmente. E obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo.